No coração do mundo antigo, onde águas azuis beijam 3 continentes, jazia um mar que era mais do que apenas um espaço geográfico. O Mediterrâneo era um lugar de destino. Era o berço das civilizações, uma arena de ambição e, em última análise, o prêmio na maior luta pela supremacia que o mundo antigo já vira. No século III a.C., 2 titãs, 2 cidades-estado cujos caminhos para a grandeza eram tão diferentes quanto inexoráveis, colidiram nessa arena. Seu confronto determinaria o futuro da civilização ocidental. Esta foi a história de Cartago e Roma. De um lado, na costa ensolarada do norte da África, erguia-se uma joia deslumbrante. Cartago, nascida do mar, era filha de marinheiros fenícios que fugiam da antiga cidade de Tiro. Reza a lenda que a rainha Dido afundou em terras compradas com uma única pele de boi, habilmente cortada em tiras finíssimas para cobrir uma colina inteira. Essa história, verdadeira ou não, capturava perfeitamente o espírito de Cartago, uma cidade de pragmáticos, comerciantes e mestres da negociação. Cartago era a mestra dos mares. Seu poder residia não na terra, mas na água. Suas artérias eram as rotas comerciais que serpenteavam pelo Mediterrâneo, alcançando as costas enevoadas da Grã-Bretanha e as terras misteriosas além das colunas de Hércules. Sua força vital era o ouro. Riquezas incontáveis fluíam para seus cofres provenientes do comércio de estanho, prata, marfim, escravos e um segredo zelosamente guardado, o corante púrpura. O coração da cidade era seu porto, uma maravilha da engenharia de sua época. 2 portos artificiais conectados por um canal, um retangular para centenas de navios mercantes e o segundo circular, Cofon, uma base naval secreta capaz de abrigar mais de 200 quinquerremes de combate, escondida de olhares curiosos atrás de um alto muro. A floresta de mastros em seu porto era um símbolo de seu poder e o aroma de especiarias e madeira salgada, o perfume de sua prosperidade. A República Cartaginesa não era governada por reis ou ditadores, mas por um conselho de oligarcas, as famílias mercantes mais ricas, para quem o lucro e a estabilidade eram os valores supremos. À sua frente estavam 2 governantes eleitos, os sufetos, que os romanos comparavam com desdém aos seus cônsules. Mas, ao contrário de Roma, o exército cartaginês não era uma milícia de cidadãos. Por que um cidadão envolvido no comércio arriscaria a vida no campo de batalha quando podia contratar outros para fazer isso por ele? O exército cartaginês era um mosaico de mercenários, infantaria líbia, cavalaria númida, fundeiros baleares, guerreiros ibéricos. Era uma força formidável e profissional, leal não a uma ideia, mas ao dinheiro vivo. Cartago era um monstro marinho, cujos navios, semelhantes a tentáculos, percorriam todo o oceano, drenando-o de riquezas. Era mais antigo, mais rico e, ao que parecia, mais sábio do que seu futuro rival. Do outro lado do mar, na Península Itálica, um gigante completamente diferente ascendia ao poder: Roma. Se Cartago nasceu do mar, Roma foi forjada na terra e no ferro. Não era uma cidade de mercadores elegantes, mas um bastião de camponeses rudes que se tornaram guerreiros. Sua lenda começou não com um acordo astuto, mas com um fratricídio. Rômulo, amamentado por uma loba, matou Remo, assentando a pedra fundamental da cidade em sangue. Esse mito refletia a natureza cruel e inflexível de Roma. O poder romano cresceu lenta, mas inexoravelmente, como uma geleira. Não construiu entrepostos comerciais, devorou terras. Vizinho após vizinho, tribo após tribo,
todos foram conquistados ou se tornaram aliados de Roma, infundindo seu exército com sangue novo. O poder em Roma pertencia ao Senado e ao povo, os senatus populusque romanos. O cidadão ideal não era um comerciante, mas um proprietário de terras que, ao primeiro chamado, largaria o arado, empunharia espada e escudo e se juntaria à legião. A legião era o verdadeiro coração de Roma. Não era uma tropa heterogênea de mercenários, mas uma máquina de guerra perfeitamente afinada, composta por cidadãos lutando por sua terra, seus deuses e pela própria ideia de Roma. Disciplina, treinamento e lealdade, essas qualidades faziam dos legionários a infantaria mais formidável do mundo antigo. Os romanos eram predadores terrestres, construíam não navios, mas estradas, artérias retas como flechas, pavimentadas com pedra, pelas quais suas legiões podiam marchar para qualquer ponto da Itália. Desprezavam o mar, considerando-o um elemento imprevisível e traiçoeiro, domínio dos gregos e fenícios. Roma era um lobo, paciente, resiliente, com mandíbulas de ferro, subjugando lenta mas seguramente toda a matilha, toda a Itália. Em meados do século III a.C., esses dois mundos tão distintos entraram em conflito. Cartago controlava a costa africana, o sul da Espanha, a Sardenha, a Córcega e o oeste da Sicília. Roma havia subjugado toda a Península Itálica e cobiçava o sul. Suas esferas de influência colidiram e o atrito desencadeou o conflito. Entre eles havia uma ilha que se tornou um pomo da discórdia, a Sicília. Rica, fértil e estrategicamente importante, ela era uma ponte entre a África e a Europa. Quem controlasse a Sicília deteria a chave para todo o Mediterrâneo Central. A questão não era mais se haveria colisão, mas quando. Por quanto tempo dois sóis poderiam brilhar no mesmo céu? Por quanto tempo um leviatã marinho e um lobo terrestre poderiam compartilhar o mesmo corpo d'água? Uma tempestade pairava no ar. No Senado de Roma e no Conselho de Anciãos de Cartago, os discursos estavam repletos de suspeitas e ameaças veladas. Embaixadores corriam entre as duas capitais, mas suas palavras já não tinham efeito. A máquina da guerra havia sido posta em movimento. Ambições irreconciliáveis, rivalidade econômica e desconfiança mútua criaram uma mistura explosiva. Bastava uma faísca, um pequeno incidente no solo amaldiçoado da Sicília para deflagrar uma conflagração que devastaria o mundo por mais de 100 anos e mudaria para sempre a face do planeta. A primeira das 3 guerras púnicas havia começado. Uma luta titânica pelo direito de chamar o Mediterrâneo de nosso mar havia se iniciado. No início dessa luta titânica, antes mesmo que a sombra da águia cobrisse todo o Mediterrâneo, o mundo estava dividido em 2 elementos. Em terra, Roma reinava. Suas legiões, rios de aço fluindo sobre estradas de pedra, eram uma força inegável, um martelo capaz de esmagar qualquer reino. Roma era o lobo, senhor das florestas e dos campos, cuja força residia na terra sob seus pés. Mas o mar pertencia a Cartago, a cidade mercantil, herdeira dos navegadores fenícios, era mestra das ondas. Sua frota era mais do que uma simples coleção de navios. Era um organismo vivo, aprimorado por séculos de comércio, pirataria e guerra. As quinquerremes cartaginesas, gigantes de 5 convéses, eram as máquinas de guerra mais avançadas de sua época. Seus capitães liam os ventos e as correntes como um livro aberto. Seus remadores se moviam em um ritmo perfeito e mortal. Para Cartago, o mar não era um obstáculo, mas um caminho, uma fonte de riqueza e poder. Assim, na ilha da Sicília, esses 2 elementos colidiram.
As legiões romanas podiam capturar cidades, mas Cartago, como uma serpente marinha, sempre conseguia surgir no horizonte, atacar do mar e abastecer suas fortalezas costeiras. Os comandantes romanos, de pé na costa siciliana, observando os esquadrões inimigos passarem, compreenderam amargamente uma verdade simples: para derrotar Cartago, precisavam lutar em seu próprio terreno. Precisavam se lançar ao mar. O problema parecia insolúvel. Roma não tinha marinha, nenhuma. Seu conhecimento marítimo se limitava a pequenos navios mercantes e triremes de patrulha antipiratária. Construir uma frota do zero, capaz de desafiar os senhores dos mares, parecia loucura. Seria como tentar ensinar um lobo a nadar como um tubarão. O desespero começou a tomar conta do Senado, e então o destino interveio. Como um presente dos deuses irados, uma das quinquerremes cartaginesas foi trazida pelas ondas até a costa italiana durante uma tempestade ou um acidente. Para os romanos, foi uma revelação. Eles não haviam simplesmente capturado um navio inimigo, haviam se apoderado de uma tecnologia, uma ideia, um segredo arrancado das mãos do inimigo. O navio foi imediatamente levado para Roma, onde os melhores engenheiros o desmontaram até o último prego, examinando cada curva do casco, cada junta. E assim começou o milagre da vontade e organização romana. O Senado deu a ordem: construir uma frota, 100 quinquerremes e 20 triremes. Em tempo recorde, uma sinfonia de martelos e machados ecoou por toda a Itália. Florestas foram derrubadas sob o ataque dos lenhadores, transformando-se em quilhas e estruturas. Estaleiros, surgindo aparentemente da noite para o dia, se encheram do zumbido de milhares de trabalhadores. Roma, a potência da terra, direcionou toda a sua força industrial e organizacional para conquistar esse novo elemento. Mas construir os navios era apenas metade da batalha. Era preciso ensinar as pessoas a operá-los. Como transformar camponeses e legionários acostumados à terra firme em remadores e marinheiros habilidosos. E aqui os romanos demonstraram seu gênio para o pragmatismo. Enormes plataformas de madeira foram construídas na costa, imitando os convéses dos navios. Bancos para os remadores foram instalados nelas. E milhares de futuros marinheiros, que nunca tinham visto o mar aberto, aprenderam a remar dia após dia em terra firme, obedecendo a comandos e ritmo, aperfeiçoando sua sincronia sob o sol escaldante. Era um espetáculo estranho, quase absurdo, mas funcionou. Os romanos, porém, eram realistas. Compreendiam que, mesmo com tal treinamento, seus marinheiros não conseguiam igualar a habilidade de manobra dos experientes cartagineses. Tentar vencer o inimigo em seu próprio jogo seria suicídio. E então nasceu uma ideia que mudaria para sempre o rumo da guerra naval. Era simples, rudimentar e, em sua essência, totalmente romana. Se não podemos vencer uma batalha naval, devemos transformá-la em uma batalha terrestre. Assim nasceu o Corvo. O Corvus era uma invenção brilhante e aterradora. Uma pesada ponte de abordagem com cerca de 11 metros de comprimento e pouco mais de 1 metro de largura, montada na proa de cada navio romano. Podia girar livremente e, na sua extremidade, havia um enorme bico de ferro afiado. Ao aproximar-se de uma embarcação inimiga, a ponte caía com um estrondo ensurdecedor sobre o convés e o bico mordia as tábuas, prendendo os navios num abraço mortal. Agora tudo estava pronto. Em 260 a.C., uma nova frota romana, ainda sem experiência, sob o comando do cônsul Caio Duílio, partiu para o mar. Ao largo do Cabo Milas, encontrou um esquadrão cartaginês.
Os cartagineses, confiantes em sua superioridade, entraram em batalha com um ar de desprezo. Viram diante de si réplicas desajeitadas de seus próprios navios, tripuladas por marinheiros de água doce. Esperavam uma vitória fácil, planejando flanquear e abalroar os lentos navios romanos um a um. Os primeiros navios cartagineses avançaram para o ataque, mas, em vez de se esquivarem, os romanos se aproximaram. E, no instante seguinte, os marinheiros cartagineses viram algo que jamais poderiam ter imaginado. Os corvos desceram dos navios romanos como gigantescas aves de rapina. Um rugido, o estalo de conveses despedaçados, e os navios ficaram presos uns aos outros. Por um instante, houve silêncio, repleto de espanto e horror. E então, uma onda de aço invadiu as pontes de embarque. Não eram marinheiros, eram legionários em armadura completa, com seus escudos escutum e espadas curtas gládios. Para eles, o convés oscilante do navio inimigo se tornara apenas mais um campo de batalha. O que se seguiu não foi uma batalha naval, mas um massacre. Os habilidosos marinheiros cartagineses, mestres do remo e da vela, viram-se impotentes no combate corpo a corpo contra veteranos endurecidos pela batalha. Gritos de terror misturavam-se ao choque do aço. Os romanos, usando seus manípulos experientes, capturaram navio após navio com fúria disciplinada. O mar, outrora o orgulho de Cartago, foi manchado com seu próprio sangue. A vitória em Milas foi retumbante. Roma não apenas venceu a batalha, como também destruiu o mito da invencibilidade da marinha cartaginesa. O corvo transformou a fraqueza de Roma em sua maior força. Caio Duílio retornou triunfante a Roma, e uma coluna rostral adornada com as proas de navios inimigos capturados foi erguida em sua homenagem. O mar deixou de ser a fortaleza inexpugnável de Cartago. Tornou-se um novo teatro de guerra, onde a vontade romana e o gênio da engenharia desafiaram o domínio secular. O nascimento da marinha romana foi rápido, sangrento e transformador. Foi apenas o primeiro ato da longa e implacável luta pelo Mediterrâneo, e seu fim ainda estava muito distante. A derrota deixou uma cicatriz na alma de Cartago que jamais sarou. O gosto amargo do sal nos lábios, a lembrança das frotas afundadas e a paz humilhante imposta por Roma envenenavam o próprio ar da grande cidade. Nesse ar, saturado de amargura e sede de vingança, cresceu um menino cujo nome se tornaria sinônimo de medo para toda a República. Seu nome era Aníbal. Seu pai, Amílcar Barca, apelidado de Relâmpago, foi o melhor general de Cartago. Invicto nos campos de batalha da Sicília, foi forçado a depor as armas não pela bravura das legiões romanas, mas pela traição e pelo desgaste do seu próprio governo. Ao retornar para casa, observou os oligarcas contabilizando seus lucros e prejuízos e compreendeu. A salvação e a vingança não viriam desta cidade de mercadores. Deveriam ser forjadas novamente, no fogo e no aço, em uma nova terra. Antes de partir para a Espanha, na penumbra do templo, em meio à fumaça das fogueiras sacrificiais, o grande Amílcar conduziu seu filho de 9 anos até o altar. Colocando a mão da criança sobre a carcaça ainda quente do animal sacrificado, obrigou-o a proferir as palavras que definiriam o resto de sua vida. Era mais do que um simples juramento. Era a dedicação de toda a sua vida a um único objetivo, que o consumiria por completo. Um voto de ódio eterno e implacável por Roma. Naquele dia o menino morreu e Aníbal nasceu, uma arma viva de vingança. A Espanha tornou-se mais do que uma simples colônia para Cartago. Tornou-se uma forja. Era uma terra selvagem e inóspita, habitada por tribos guerreiras de ibéricos, celtas e celtiberos.
Mas sob seu solo rochoso jazia o que Cartago mais precisava: prata. Inúmeras reservas de prata das minas espanholas abasteceram o tesouro esgotado, permitindo a construção de novas cidades, o pagamento de mercenários e, o mais importante, a criação de um exército independente dos caprichos do Senado cartaginês. Amílcar Barca governou a Espanha como um rei sem coroa. Ele não apenas conquistou, ele construiu. Forjou alianças, casou-se com princesas locais, fundou cidades. Criou um novo estado, um novo império barcídio, cujo poder e recursos foram dedicados à preparação para a inevitável guerra. Passou 9 anos forjando esta espada, até que sua vida foi tragicamente interrompida ao atravessar um rio. Uma ironia do destino para o comandante de uma potência marítima. O poder passou para seu genro, Asdrúbal, o Belo. Se Amílcar era um guerreiro, Asdrúbal era um diplomata e construtor. Ele consolidou o domínio de Cartago sobre a Espanha não tanto pela espada, mas pela astúcia e pela política. Sua maior criação foi a cidade de Cart-Hadasht, Nova Cartago. Esta magnífica capital, com seu porto conveniente e poderosas fortificações, tornou-se o coração da Espanha púnica, seu centro administrativo e militar. Foi Asdrúbal quem concluiu um tratado com Roma que se tornou um marco decisivo. O rio Ibero foi reconhecido como a fronteira entre suas esferas de influência. Os cartagineses não deveriam cruzá-lo com armas em punho. Os romanos, preocupados com as guerras contra os gauleses, consideraram isso um compromisso vantajoso, permitindo-lhes assegurar suas fronteiras do norte. Eles ainda não compreendiam que, para os bárcidas, qualquer fronteira era meramente uma linha temporária a ser apagada. O reinado de 7 anos de Asdrúbal terminou tão abruptamente quanto o de seu sogro. Ele foi assassinado, e então o exército acampado na Espanha fez sua escolha. Os soldados, que tinham visto o filho de seu primeiro líder crescer e amadurecer, proclamaram unanimemente Aníbal, de 26 anos, como seu comandante. O juramento feito no altar em Cartago ganhou vida, um exército e poder. Aníbal era mais do que um homem. Era a personificação da vingança, uma arma que seu pai começara a forjar 2 décadas antes. Ele cresceu não nos palácios de Cartago, mas nos acampamentos militares da Espanha. Dormia no chão nu, coberto com um manto de soldado, e comia a mesma comida que seus guerreiros. Era o primeiro a se lançar na batalha e o último a sair. Ibéricos, númidas, líbios, fundeiros das Ilhas Baleares, esse exército heterogêneo e poliglota o via não apenas como um comandante, mas como um semideus nascido para a guerra. Ele conhecia suas línguas, seus costumes, suas forças e fraquezas. Transformou esse mosaico de tribos em um único mecanismo mortal, cimentado por seu gênio e vontade indomável. A Espanha tornou-se seu campo de treinamento ideal. Ali, em batalhas contra tribos das montanhas, ele aprimorou suas táticas, aprendeu a explorar o terreno, a armar emboscadas e a executar manobras de tirar o fôlego. Ele criou a melhor cavalaria do mundo, a melhor infantaria leve e endureceu em batalha o núcleo de seu exército, os veteranos líbios. Agora tudo estava pronto. Só faltava um pretexto, uma faísca para deflagrar uma conflagração global. E essa faísca foi a pequena cidade ibérica de Sagunto. Situada ao sul do rio Ibero, formalmente dentro da esfera de influência cartaginesa, Sagunto fora imprudente o suficiente para firmar uma aliança com Roma. Para Aníbal, isso foi uma dádiva divina. Ele acusou os saguntinos de atacarem suas tribos aliadas e sitiou a cidade. Foi um desafio, um lançamento direto e descarado da luva à República Romana.
embaixadores de Roma chegaram ao acampamento de Aníbal exigindo o fim do cerco. Ele os recebeu com fria polidez e os enviou para Cartago, sabendo muito bem que, enquanto os senadores se envolviam em debates intermináveis, Sagunto cairia. Após 8 meses de resistência heróica, a cidade foi invadida e arrasada. A notícia chegou a Roma causando indignação e choque. Uma última delegação foi enviada a Cartago. O embaixador romano, Quinto Fábio Máximo, não perdeu tempo em argumentar. Simplesmente pegou a barra de sua toga, dobrou-a e declarou: "Aqui lhes trago a guerra e a paz. Escolham." Os anciãos cartagineses gritaram de volta: "Escolha você mesmo." Fábio desabotoou sua toga e declarou: "Eu lhes dou a guerra." A escolha fora feita, mas não fora feita no Senado de Cartago nem em Roma. Fora feita muitos anos antes, no altar de sacrifícios, por um menino que jurara ódio eterno. A vingança, forjada nas minas de prata e nos campos de batalha da Espanha, estava prestes a cair sobre seu inimigo. A sombra de Aníbal já pairava sobre a Itália, e Roma, embriagada pelo próprio poder, ainda não sabia que essa sombra trazia consigo uma tempestade como o mundo jamais vira. Era a primavera de 218 a.C. Os cônsules romanos, desdobrando seus mapas, viam a guerra como previsível e clara. Um exército marcharia para a África para atacar o coração de Cartago. Outro desembarcaria na Espanha para enfrentar Aníbal em seu próprio território. Roma controlava o mar, suas legiões eram consideradas invencíveis. Seus cálculos eram baseados em lógica, estratégia e autoconfiança. Mas não havia espaço para genialidade beirando a loucura. Aníbal Barca não tinha intenção de seguir as regras de Roma. Seu olhar não se voltava para o mar, mas para o norte, onde os dentes inexpugnáveis dos Pirineus se erguiam no horizonte e, além deles, envolta em névoa, erguia-se a lendária e arrepiante barreira: os Alpes. O plano que brotou de sua mente era tão audacioso que parecia puro suicídio. Ele lideraria um exército de milhares, composto por númidas endurecidos pelo calor africano, ibéricos robustos e fundeiros das Ilhas Baleares, através das montanhas mais altas da Europa. Ele traria cavalaria, comboios de bagagens e, o mais incrível de tudo, elefantes de guerra, os arietes vivos de Cartago. Ninguém jamais fizera isso antes. Roma tinha certeza de que era impossível. E era precisamente por isso que Aníbal precisava fazê-lo. A primeira barreira era o rio Ródano, o atual Ródano. Largo e caudaloso, os Volcas, uma tribo hostil de gauleses, reuniam-se na margem oposta, prontos para receber qualquer intruso com uma chuva de lanças. Aníbal não lançou seu exército em uma travessia suicida. Ele demonstrou a astúcia que se tornaria sua marca registrada. À noite, enviou um destacamento sob o comando de Rano rio acima. Enquanto os gauleses, confiantes em sua posição, gritavam maldições contra os cartagineses, os guerreiros de Rano atravessaram em um ponto tranquilo e os atacaram pela retaguarda. O pânico que tomou conta do acampamento dos Volcas serviu de sinal para o exército principal. Em jangadas, barcos e amarrados uns aos outros com escudos, os guerreiros de Aníbal atravessaram o rio. A parte mais difícil foi fazer os elefantes atravessarem. Os gigantes aterrorizados foram atraídos para enormes jangadas cobertas de terra e, quando foram empurrados da margem, os rugidos dos animais feridos se misturaram aos gritos do povo. Mas essa tarefa também foi cumprida. O caminho para os Alpes estava aberto, e assim surgiram diante deles. Não picos majestosos e belos, mas gigantes de pedra, sustentando um céu cinzento e hostil.
deuses antigos e silenciosos que abominavam os mortais em seu domínio. A cada passo para cima, o ar se tornava mais rarefeito e frio. Vales amplos davam lugar a desfiladeiros estreitos, onde o exército se estendia como um fio fino e vulnerável. Era uma guerra em duas frentes. O primeiro inimigo era a própria natureza. O vento gélido penetrava os ossos, infiltrando-se sob armaduras e capas. Os pés escorregavam nas pedras geladas. Trilhas, pouco mais largas que os ombros de um guerreiro, serpenteavam sobre abismos sem fundo, nos quais um passo em falso lançava tanto o homem quanto o animal de carga. O segundo inimigo era o povo. As tribos montanhesas, os Allobroges e os Taurini, viam o exército cartaginês não como conquistadores, mas meramente como um rico butim. Não se envolveram em batalhas abertas. Suas táticas eram de guerrilha. De trás das rochas, do alto dos penhascos, lançavam uma chuva de pedras e lanças sobre a coluna que avançava. Enormes pedregulhos, rolando pelas encostas, arrastavam destacamentos inteiros, atirando-os no abismo. Os gritos dos feridos ecoavam nos desfiladeiros, misturando-se ao vento uivante. Era o inferno, onde o perigo espreitava a cada passo. Cada curva no caminho poderia ser a última. Os soldados, acostumados ao sol escaldante da Espanha e da África, caíram em desespero. Viram seus camaradas morrerem congelados durante as paradas noturnas, cavalos e mulas despencarem no abismo, elefantes, aquelas máquinas de guerra indestrutíveis, caminharem penosamente por trilhas escorregadias, enlouquecidos pelo frio e pelo medo. O exército definhava diante de seus olhos, não pelas espadas romanas, mas pela fome, pelo frio e pelas rochas traiçoeiras. O moral estava abalado, os murmúrios aumentavam. Por que seu comandante os havia trazido para cá, para uma morte certa? E então Aníbal fez o que só um grande líder pode fazer. No 9º dia de uma escalada árdua, ele conduziu os remanescentes de seu exército exausto até o desfiladeiro. Diante deles, até onde a vista alcançava, estendia-se uma terra envolta em névoa, mas inconfundível. A Itália, o Vale do Pó. Ele reuniu seus guerreiros ao seu redor, com os rostos marcados pelo tempo e enegrecidos pela geada, e apontou para o leste. Guerreiros, sua voz era firme como o granito alpino. Vocês não estão simplesmente conquistando montanhas, estão invadindo as muralhas da própria Roma. O que os aguarda não é uma mera planície, é a recompensa pelo seu sofrimento. Campos férteis, cidades e glória, 1 ou 2 batalhas, e a capital da Itália será nossa. Essas não eram apenas palavras, eram uma faísca lançada em um fogo quase extinto. A esperança surgiu nos olhos dos soldados. Eles enxergaram um objetivo. Confiaram em seu líder, que os guiava por aquele inferno gélido. Mas a descida provou ser tão traiçoeira quanto a subida. As encostas sul, cobertas de neve fresca, escondiam gelo liso como vidro por baixo. Pessoas e animais escorregavam e caíam, provocando uma avalanche incontrolável. Em certo ponto, uma avalanche gigantesca bloqueou o caminho. O penhasco que bloqueava o desfiladeiro parecia o obstáculo final, intransponível, mas a vontade de Aníbal era mais forte que a pedra. Sob suas ordens, os soldados acenderam uma fogueira gigantesca na base do penhasco e, quando ela estava em brasa, a apagavam com vinho azedo. A mudança repentina de temperatura rachou a rocha. Então, trabalhando dia e noite, os soldados, com picaretas e alavancas, abriram uma passagem na rocha grande o suficiente para o exército passar. 15 dias. 15 dias de inferno na terra. Quando os remanescentes do exército cartaginês desceram sobre as planícies da Itália,
pareciam fantasmas. Dos quase 100.000 guerreiros que marcharam da Espanha, Aníbal não tinha mais do que 26.000. Metade da cavalaria estava perdida. Dos 37 elefantes, apenas alguns sobreviveram. Era um exército de sombras, exausto, congelado e sofrendo perdas horríveis. Mas era um exército que havia realizado o impossível. Roma dormia em paz, confiante de que o inimigo estava longe. Não sabia que seu pior pesadelo não batia mais às portas. Já estava dentro. Aníbal chegara. E não viera do mar, mas descera dos céus, sobre os picos gelados dos Alpes, trazendo consigo as chamas da Segunda Guerra Púnica. A Itália era uma ferida aberta no corpo da República. Uma ferida infligida por um homem cujo nome já era sussurrado, como se temesse a invocação de um espírito maligno: Aníbal Barca. Após vitórias esmagadoras em Trébia e às margens do lago Tracimeno, o exército cartaginês tornou-se um fantasma vagando pelo coração do território romano. Era evasivo, mortal e aparentemente invulnerável. Roma, acostumada à glória e à conquista, conheceu o medo pela primeira vez em muito tempo. Em resposta ao gênio de Aníbal, o Senado elegeu como ditador um homem cujas táticas eram a antítese completa do conceito romano de valor. Seu nome era Quinto Fábio Máximo. Ele não buscava a glória no campo de batalha. Suas armas eram o tempo e o espaço. Fábio, apelidado de Cunctator, que significa o lento, escolheu uma guerra de desgaste. Suas legiões seguiam o exército de Aníbal, atacando grupos de busca de suprimentos, cortando as linhas de abastecimento, mas nunca, sob nenhuma circunstância, se envolvendo em uma batalha campal. Ele transformou toda a Itália em uma armadilha, onde cidades e campos eram a isca e a paciência e o cansaço, as mandíbulas. Essa estratégia salvou a vida de soldados romanos, mas atormentou o orgulho romano. O descontentamento crescia na cidade eterna. Os cidadãos cujos campos Aníbal havia incendiado exigiam providências. Políticos sedentos de glória chamavam Fábio de covarde. Roma não queria esperar, queria lutar, queria vingança. E essa vingança foi prometida ao povo pelos novos cônsules. Um deles era o cauteloso e experiente aristocrata Lúcio Emílio Paulo, que compartilhava das opiniões de Fábio. O outro era seu completo oposto, o impetuoso e ambicioso plebeu Caio Terêncio Varrão. Varrão era a voz da multidão, prometendo uma batalha decisiva que apagaria a vergonha das derrotas passadas. E Roma acreditou nele. A República havia reunido um exército como o mundo jamais vira. 8 legiões, reforçadas por contingentes aliados, formavam uma força de até 80.000 homens. Um oceano implacável de infantaria e cavalaria avançou para o sul para encontrar e destruir Aníbal. Encontraram-no às margens do pequeno rio Alfido, perto da cidade de Canas. O terreno era plano como uma mesa, um campo ideal para a cavalaria cartaginesa, a melhor do mundo. Emílio Paulo aconselhou cautela, mas no dia da batalha, Varrão comandou, e ele ansiava por glória. Na manhã de 2 de agosto de 216 a.C., 2 dos maiores exércitos da época se enfrentaram em um combate mortal. Os romanos, confiantes em sua esmagadora superioridade numérica, posicionaram sua infantaria em uma formação excepcionalmente densa e profunda, com a intenção de romper o centro cartaginês com um único e poderoso golpe. Aníbal percebeu isso e preparou sua astuta armadilha. Colocou seus soldados menos confiáveis, os gauleses e íberos, no centro, arqueando sua formação para a frente em forma de crescente. Nas alas, escondidas da vista, estavam sua infantaria africana, endurecida pela batalha, e nas pontas,
a cavalaria númida e ibérica sob o comando de Asdrúbal e Maharbal. A batalha começou com um furioso choque de cavalaria. De um lado, a cavalaria pesada de Asdrúbal esmagou e derrotou os cavaleiros romanos. Do outro, os númidas de Maharbal enfrentaram seus aliados italianos. Nesse instante, as legiões romanas, como um gigantesco ariete, investiram contra o centro da linha cartaginesa. Dezenas de milhares de homens, uma única massa de aço, avançaram inexoravelmente. Os gauleses e ibéricos, como Aníbal havia planejado, começaram a recuar lentamente sob o ataque. O crescente começou a se curvar para dentro. Os romanos, pressentindo a vitória próxima, rugiram de alegria e avançaram para o fundo da brecha resultante, sem perceber que estavam caindo na armadilha. E então, a armadilha se fechou de repente. Quando a infantaria romana, aglomerada em uma massa densa e desordenada, avançou o suficiente, os veteranos líbios de Aníbal, posicionados nos flancos, voltaram-se e atacaram por ambos os lados. No mesmo instante, a cavalaria cartaginesa, tendo derrotado o inimigo nos flancos, contornou o campo de batalha e atacou os romanos pela retaguarda. O impensável havia acontecido. O maior exército da história romana se viu completamente cercado. O que fora uma batalha transformou-se em um massacre. Nesse caldeirão fervilhante de homens e aço, não havia táticas, nem formação, nem esperança. Os romanos, encurralados por todos os lados, sequer conseguiam erguer suas armas. As fileiras da frente lutavam e morriam, enquanto as da retaguarda só podiam assistir impotentes, aguardando sua vez. Era um balé sangrento das táticas de Aníbal, um triunfo de seu gênio militar. O sol se punha sobre um campo coberto de corpos. As estimativas variam, mas entre 50 e 70 mil romanos e seus aliados tombaram naquele dia. Entre os mortos estavam o cônsul Emílio Paulo, dezenas de senadores e centenas de comandantes. Quase toda a aristocracia romana, a nata da nação, jazia na poeira da Apúlia. Aníbal perdeu menos de 6 mil homens. Foi mais do que uma simples derrota. Foi uma catástrofe de proporções civilizacionais. A notícia de Canas chegou a Roma não como uma notícia, mas como um prenúncio de morte. O pânico tomou conta da cidade. Mulheres correram para as ruas, lamentando maridos e filhos que nem sabiam que haviam perdido. O Senado se trancou na Cúria, sem saber o que fazer. Pela primeira vez em centenas de anos, o inimigo estava às portas. A expressão "Aníbal está às portas" tornou-se não apenas um aviso, mas a personificação do terror existencial. O comandante da cavalaria, Maharbal, implorou a Aníbal: "Envie-me com a cavalaria e, em 5 dias, você estará festejando o Capitólio." Você sabe como vencer Aníbal, mas não sabe como desfrutar da vitória. Mas Aníbal hesitou. Seu exército estava exausto e ele não tinha máquinas de cerco suficientes para tomar uma cidade como Roma. Decidiu não ir. Este momento marcou uma virada. No cadinho de uma derrota sem precedentes, uma nova vontade romana foi forjada. Roma não enviou embaixadores em busca da paz. Proibiu o luto público para evitar demonstrar fraqueza. Recusou-se a resgatar milhares de prisioneiros de Aníbal, declarando que a República não precisava de soldados que se deixaram capturar. As legiões começaram a recrutar jovens de 17 anos e até mesmo escravos comprados pelo Estado. O triunfo de Aníbal estava completo. Ele era o senhor da Itália. Destruíra o exército romano e mergulhara a cidade eterna no terror. Mas, aos portões de Roma, ele hesitou. E nessa pausa, nesse silêncio repleto de medo e desespero, Roma, em vez de perecer, começou a se preparar para uma luta de vida ou morte.
A Batalha de Canas foi a maior vitória de Aníbal, mas também semeou as sementes de sua derrota final. A sombra de Aníbal pairava sobre a Itália. Após derrotas esmagadoras em Trébia e no lago Trasimeno, Roma sangrava e estava aterrorizada. Legiões consideradas invencíveis foram derrotadas e dispersas. Cônsules, que personificavam o poder da República, pereceram um após o outro. O gênio cartaginês, como um deus da guerra vingativo, marchava pelo próprio coração de suas terras e ninguém parecia capaz de detê-lo. Cidades desertaram para o seu lado, aliados vacilaram e, na própria cidade eterna, o desespero deu lugar ao pânico. A águia romana foi ferida e caiu do céu. Nessa hora de maior crise, quando os métodos tradicionais de guerra só haviam levado ao desastre, o Senado recorreu a um homem cuja sabedoria era tão grande quanto sua prudência. Seu nome era Quinto Fábio Máximo. Ele não era um jovem impetuoso, sedento de glória no campo de batalha. Era um patrício idoso e prudente, cujos cabelos grisalhos denunciavam décadas de serviço à República. Foram-lhe concedidos os extraordinários poderes de ditador e ele propôs a Roma uma estratégia tão brilhante quanto, em essência, pouco romana. Fábio compreendeu o que seus antecessores não conseguiam ou não queriam. Aníbal não podia ser derrotado em combate aberto e justo. Não agora. Seu exército, endurecido pela batalha e liderado por um gênio tático, era o instrumento perfeito para a destruição. Lançar novas legiões, reunidas às pressas, contra ele era o mesmo que jogar lenha na fogueira. E Fábio decidiu extinguir as chamas pela fome. A Guerra das Sombras havia começado. A estratégia de Fábio, mais tarde apelidada de Fabiana, era uma guerra de desgaste, uma guerra de paciência. Ele transformou toda a Itália em um tabuleiro de xadrez. Suas legiões seguiam o exército de Aníbal como sombras, implacavelmente, mas sempre a uma distância segura. Ocupavam as alturas, controlavam os desfiladeiros, interceptavam os saqueadores e cortavam as linhas de suprimento. Fábio não deu aos cartagineses nenhuma chance para a batalha decisiva que Aníbal tanto almejava. Ele desgastou o inimigo com pequenas escaramuças, ataques de guerrilha e tensão constante. Para Aníbal, era uma tortura insuportável. Seu exército era um predador colossal, sedento pelo sangue de uma grande batalha, mas, em vez disso, tudo o que ofereciam eram picadas de mosquito. Ele devastou campos, incendiou vilas, tentando provocar os romanos, atraí-los para o campo aberto. Mas Fábio permaneceu imperturbável. Observou a Itália arder em chamas, rangendo os dentes, sabendo que feridas podiam ser curadas, mas um exército destroçado não. Contudo, dentro da própria Roma, essa estratégia provocou murmúrios e, em seguida, desprezo declarado. Os romanos eram uma nação guerreira. Seu espírito exigia aço e fogo, não mera espera. Fábio recebeu o apelido de Cunctator, o lento. Isso não era um elogio, mas um insulto. Ele foi acusado de covardia, de indecisão, de trair as virtudes romanas. Nós nos escondemos nas montanhas como pastores, enquanto o inimigo festeja em nossas casas, bradavam seus oponentes no Senado. A pressão aumentou e, logo, os políticos impacientes conseguiram o que queriam. Fábio foi destituído do comando absoluto. Roma ansiava por glória. Roma exigia uma batalha. E a obteve. A Batalha de Canas, que se tornou a página mais sombria de sua história e a confirmação mais completa da correção do antigo ditador. Canas tornou-se a sangrenta apoteose da arrogância romana. Dezenas de milhares dos melhores filhos da República foram massacrados em um único dia. Não foi apenas um massacre, foi
foi o colapso da máquina militar, a humilhação do espírito nacional. Parecia que tudo estava perdido, e então, das cinzas e do desespero, outro homem começou sua jornada. Um homem que se tornaria a resposta de Roma a Aníbal. Seu nome era Públio Cornélio Cipião. Ele era filho e sobrinho de generais que morreram na Espanha lutando contra os cartagineses. Ele próprio sobreviveu milagrosamente em Canas. Diante de seus olhos, cônsules pereceram, legiões se desfizeram e a república mergulhou nas trevas. Mas onde outros viam apenas a ruína, Cipião enxergou uma oportunidade. Absorveu as amargas lições dos últimos anos. Compreendeu a sabedoria de Fábio, sua estratégia para preservar suas forças, mas também compreendeu que um escudo sozinho não poderia vencer uma guerra. Era necessária uma espada, afiada, precisa e implacável. Quando surgiu a questão de nomear um novo comandante na Espanha, o teatro de guerra que se tornara o túmulo de seu pai e tio, nenhum dos generais experientes quis assumir essa responsabilidade mortal. E então, ele se apresentou. Um jovem de 24 anos, ainda não um oficial de alta patente, mas com um brilho nos olhos e uma fé inabalável em seu destino. Sua audácia e carisma cativaram a Assembleia Popular. Roma, desesperada e disposta a acreditar em milagres, depositou seu destino nas mãos desse jovem leão. Cipião era um novo tipo de comandante romano. Ele não se apoiava apenas na disciplina férrea das legiões e na força bruta. Ele estudava o inimigo. Analisava as táticas de Aníbal não para evitá-las, mas para superá-las. Compreendia a psicologia dos soldados e sabia inspirá-los como ninguém. Combinava a coragem romana com a astúcia helênica e uma confiança quase mística em sua própria justiça. Se Fábio foi o escudo que abrigou Roma em sua hora mais sombria, permitindo-lhe sobreviver e se reagrupar, então Cipião foi a espada forjada no fogo da derrota. Uma espada que não deveria apenas se defender, mas contra-atacar. Um golpe que seria direcionado não ao exército de Aníbal na Itália, mas ao próprio coração do poder cartaginês, primeiro na Espanha e depois na própria África. Nascera um estrategista à altura de Aníbal. Um novo capítulo desta sangrenta saga começara, no qual o aluno se preparava para superar seu mestre invisível. Enquanto Aníbal, como um leão enjaulado, continuava a devastar a Itália, sem forças para desferir um golpe decisivo, o verdadeiro centro de gravidade da guerra se deslocava. A grande luta pela supremacia no Mediterrâneo não estava sendo decidida nos campos da Península Italiana, mas a centenas de quilômetros de distância, nas terras ensolaradas da Espanha. Era ali que residia o centro nevrálgico e o tesouro da máquina militar cartaginesa. A Espanha fornecia a Cartago não apenas um suprimento inesgotável de prata para o recrutamento de guerreiros, mas também os próprios guerreiros, mercenários ibéricos e celtíberos experientes em batalha, que formavam a espinha dorsal de seus exércitos. A Espanha era um trampolim a partir do qual os irmãos de Aníbal podiam liderar novas tropas através dos Alpes em auxílio de seu grande parente. Controlar a Espanha significava controlar o futuro de toda a guerra. Roma compreendia isso muito bem, mas suas primeiras tentativas de arrebatar esse prêmio inestimável de Cartago terminaram em desastre. 2 comandantes talentosos, os irmãos Quineu e Públio Cornélio Cipião, resistiram com sucesso aos cartagineses por vários anos, mas em 211 a.C., em uma série de batalhas fatídicas, ambos os irmãos caíram em combate. Seus exércitos foram derrotados e dispersos. Parecia que a causa romana na Espanha estava irremediavelmente perdida.
Nenhum dos senadores mais experientes e influentes desejava assumir o comando dos remanescentes desmoralizados das legiões rumo a uma morte certa. Nesse momento de desespero, surgiu em cena uma figura destinada a mudar tudo: o jovem Públio Cornélio Cipião, de 25 anos, filho e sobrinho de generais caídos. Contrariando toda a tradição, a Assembleia Popular confiou-lhe o comando supremo, embora ele ainda não tivesse ocupado o cargo mais alto. Para muitos, era loucura enviar um jovem para vingar seu pai e tio, onde os melhores generais de Roma haviam sofrido derrota. Mas nos olhos de Cipião ardia não apenas o fogo da vingança, mas também a chama fria do gênio. Ele carregava dentro de si algo mais do que mera honra familiar. Ele trazia uma nova estratégia, uma nova filosofia de guerra. Ao chegar à Espanha, Cipião não se envolveu em batalhas extenuantes contra os 3 exércitos cartagineses espalhados pela península. Ele concebeu algo impensável, algo ousado a ponto de ser genial. Seu alvo não era um soldado inimigo, mas o coração do inimigo, a cidade de Nova Cartago, capital e principal porto dos Bárcidas na Espanha. Ali jaziam seus tesouros, arsenais, suprimentos de alimentos e, mais importante, nobres reféns espanhóis, cuja lealdade Cartago garantiu para si a lealdade das tribos locais. No inverno de 209 a.C., enquanto 3 generais cartagineses estavam no interior, Cipião lançou uma marcha rápida e fulminante. O exército e a marinha romanos apareceram simultaneamente às muralhas de Nova Cartago, pegando a guarnição de surpresa. A cidade era considerada inexpugnável, protegida de um lado pelo mar e do outro por uma lagoa profunda. Apenas um estreito istmo a ligava ao continente. Cipião lançou seu ataque a partir do istmo, atraindo as principais forças defensoras para si. Mas isso era apenas um estratagema. Ele sabia o que os cartagineses desconheciam. Na maré baixa, a lagoa ficava tão rasa que era possível atravessá-la a pé. Na hora marcada, quando as águas recuaram, um destacamento seleto de romanos, sob a cobertura do barulho da tempestade, entrou na água pelo outro lado. Atravessaram a lagoa e escalaram a muralha num ponto desprotegido. Os portões estavam abertos por dentro. O pânico tomou conta da cidade. Nova Cartago havia caído em um único dia. Isso foi mais do que um simples ataque. Foi uma punhalada no coração do poder cartaginês na Espanha. Cipião apoderou-se de um butim colossal, mas seu prêmio mais valioso foram os reféns. Num gesto de clemência e sabedoria política sem precedentes, Cipião os enviou para casa sem pedir nada em troca. Esse gesto nobre conquistou imediatamente inúmeras tribos ibéricas para Roma, que viam no jovem comandante não um conquistador, mas um libertador. A perda da capital obrigou os comandantes cartagineses a agir. Asdrúbal Barca, irmão de Aníbal, foi forçado a enfrentar Cipião em Baécula. Os romanos saíram vitoriosos, mas Asdrúbal, com astúcia, conseguiu escapar do ataque, levando consigo o núcleo de seu exército e seus elefantes de guerra. Sua missão, porém, permaneceu a mesma: chegar à Itália e unir-se a Aníbal. A batalha decisiva pela Espanha ocorreu em 206 a.C., na planície próxima à cidade de Ilipa. Foi a obra-prima tática de Cipião que o coloca entre os maiores generais da história. As forças eram aproximadamente iguais, mas o exército cartaginês, comandado por Asdrúbal Gisco e Magão Barca, tinha a vantagem no centro, onde estavam posicionadas suas melhores tropas africanas e espanholas. Cipião, por outro lado, colocou seus aliados espanhóis, menos confiáveis, no centro, com as experientes legiões romanas nos flancos. Durante vários dias,
Os oponentes alinharam seus exércitos frente a frente sem se enfrentarem em batalha, estudando suas disposições. Os cartagineses estavam acostumados a ver as legiões no centro, mas no dia da batalha, Cipião quebrou todos os padrões. Ele conduziu seu exército ao campo de batalha na escuridão e o dispôs em formação inversa. Agora suas legiões de elite estavam nos flancos e os aliados no centro. Além disso, ordenou que o centro avançasse lentamente enquanto os flancos avançavam rapidamente. Os comandantes cartagineses, pegos completamente de surpresa, não tiveram tempo de reorganizar suas fileiras. Seus flancos vulneráveis, compostos por mercenários, foram atacados pelas melhores forças romanas. Enquanto as legiões de Cipião, executando uma brilhante manobra de pinça, esmagavam e derrotavam os flancos inimigos, o centro de elite cartaginês permanecia inerte, incapaz de auxiliar seus camaradas e sem ser atacado pelo centro romano. Uma vez destruídos os flancos, as legiões se voltaram e atacaram os flancos indefesos do centro cartaginês. Foi um massacre. A armadilha estava armada. Cipião repetiu a tática do caldeirão de canas que Aníbal havia empregado contra os romanos, mas, ao contrário, um canas ao contrário. A Batalha de Ilipa representou o golpe final para o domínio cartaginês na Espanha. Seu último grande exército na península deixou de existir. A Espanha, com suas riquezas incalculáveis e seus guerreiros, estava perdida para Cartago para sempre. Aníbal estava finalmente isolado na Itália, privado de sua última esperança de reforços. O ponto de virada da guerra havia sido alcançado. O jovem comandante enviado para vingar as mortes de seu pai e tio não apenas havia se vingado, ele havia conquistado um país inteiro para Roma e aberto o caminho para a vitória final. Agora o olhar de Cipião se voltava para além do mar, para o continente que lhe daria seu futuro apelido, a própria África. Enquanto Aníbal permanecia na Itália, a guerra assemelhava-se a uma serpente que devorava a própria cauda. Ele era invencível no campo de batalha, mas não conseguia conquistar Roma. Roma não conseguia expulsá-lo, mas também não se rendeu. Durante 15 anos, a Península Itálica sangrou, exausta pela luta incessante contra o gênio cartaginês. Uma geração que não conhecera a paz cresceu ouvindo histórias dos horrores de Canas. O desespero fervilhava no próprio Senado, mas foi precisamente nesse cadinho de cansaço e medo que o aço de uma nova e ousada estratégia foi forjado. O nome dessa estratégia era Públio Cornélio Cipião. Jovem, carismático e adornado com a glória da conquista da Espanha, Cipião era um homem diferente de estrategistas cautelosos como Fábio Máximo. Ele enxergou o que outros não viram. Aníbal na Itália não era mais tanto um general, mas um símbolo, um fantasma que se alimentava do medo de Roma. Para matar o fantasma, era preciso destruir o que o havia criado. Cipião propôs o impensável: parar de bater a cabeça contra a muralha italiana e atacar o próprio coração do inimigo. Levar a guerra para a África. Essa ideia foi recebida com uma enxurrada de críticas em Roma. Os anciãos do Senado, lembrando-se do desastre de Régulo na Primeira Guerra Púnica, chamaram-na de loucura. Enviar as últimas legiões para o exterior quando o inimigo estava às portas? Mas Cipião foi inflexível. Ele argumentou que a melhor maneira de forçar Aníbal a deixar a Itália era ameaçar a própria Cartago, forçar o líder impetuoso a retornar para defender seu covil. Com grande dificuldade, vencendo a resistência política, ele obteve permissão e um exército. Em 204 a.C., uma floresta de mastros romanos cruzou o Mediterrâneo. Um estandarte com uma águia tremulava acima do navio almirante, suas asas de bronze projetando uma sombra na costa africana.
O desembarque romano perto de Útica foi uma bomba em Cartago. O pânico tomou conta da cidade, que não via soldados inimigos em seu território havia meio século. Os ricos mercadores, cuja prosperidade dependia do comércio marítimo e das possessões africanas, perceberam de repente que a guerra havia chegado à sua terra natal. Toda a sua estratégia se baseava na ideia de Aníbal atormentar o inimigo em seu próprio território. Agora, sua própria terra ardia sob as sandálias dos legionários. Cipião agiu com rapidez e prudência. Não atacou cidades bem fortificadas. Em vez disso, começou a devastar metodicamente a região circundante, demonstrando a impotência do poder cartaginês. Mas seu maior trunfo era um aliado que a própria Cartago havia forjado: Massinissa, o rei númida exilado, cujas terras os cartagineses haviam cedido a seu rival, Sífax. Ardendo em vingança e desejando recuperar o trono, Massinissa trouxe seus leais cavaleiros a Cipião. Nele, Roma encontrou o que lhe faltara durante todos aqueles anos: cavalaria ligeira de primeira classe, capaz de lutar em pé de igualdade com os melhores cavaleiros númidas de Aníbal. A ironia do destino era cruel. A arma que havia trazido tanta dor a Roma agora se voltava contra seus criadores. Cartago e seu principal aliado, o rei Sífax, reuniram um enorme exército. Sob o comando de Asdrúbal, filho de Gisco, e do próprio Sífax, estabeleceram 2 acampamentos separados perto dos romanos, com a intenção de desgastá-los. O inverno havia chegado. A situação havia chegado a um impasse, semelhante ao da Itália. Mas Cipião não era Fábio. Ele não tinha intenção de esperar. Estava preparando um golpe que não apenas derrotaria, mas quebraria a vontade do inimigo. Os batedores relataram que os acampamentos cartagineses e númidas eram construídos principalmente de madeira, juncos e palha, lenha perfeita. Cipião elaborou um plano, monstruoso em sua crueldade e brilhante em sua execução. Numa noite sem lua, enquanto os guardas exaustos cochilavam em seus postos, as legiões romanas cercaram silenciosamente os 2 acampamentos. A um sinal combinado, tochas foram lançadas de todos os lados. O que aconteceu em seguida não foi uma batalha, mas uma aniquilação. Os edifícios secos explodiram em chamas instantaneamente. Chamas rugidoras devoraram tendas e cabanas, transformando os acampamentos em 2 gigantescas piras funerárias. Enlouquecidos de terror, soldados meio adormecidos fugiam do inferno de fogo, encontrando as fileiras de espadas romanas. Foi um massacre no inferno. Aqueles que não foram queimados vivos foram exterminados pelos legionários. Pela manhã, tudo o que restava dos 2 enormes exércitos eram ruínas fumegantes e dezenas de milhares de cadáveres. O poderio militar de Cartago na África evaporou-se da noite para o dia. A derrota foi completa, mas Asdrúbal e Sífax, escapando milagrosamente, demonstraram uma energia desesperada. Reuniram os remanescentes de suas tropas e mercenários e, um mês depois, enfrentaram os romanos em outra batalha nas grandes planícies. Mas este era um exército fadado ao fracasso. Os guerreiros desmoralizados e reunidos às pressas não eram páreo para os veteranos experientes de Cipião e a feroz cavalaria de Massinissa. A batalha degenerou em um massacre. Sífax foi capturado, seu reino caiu. O caminho para Cartago estava aberto. O terror reinava na cidade. O senado cartaginês, os oligarcas e os mercadores que por tanto tempo haviam travado guerras tranquilamente com aliados em solo estrangeiro, agora ouviam a marcha ameaçadora das legiões romanas em suas muralhas. Não havia exércitos nem aliados.
Toda a esperança, toda a fé, todo o futuro da cidade estava agora atrelado a um único nome. Um navio cruzava o Mediterrâneo em alta velocidade rumo à Itália, carregando a mensagem mais importante de toda a guerra. Não era um pedido de socorro, era uma ordem para um homem que não recebia ordens havia 15 anos, uma ordem para Aníbal Barca. Ele deveria abandonar tudo, suas conquistas, seus veteranos, seu sonho da queda de Roma, e retornar imediatamente, retornar para defender a pátria que deixara ainda criança. O comandante invicto foi forçado a recuar. Não foi a espada do inimigo, mas o gênio estratégico de Cipião que o fez recuar. A grande marcha, que começara nos muros de Sagunto e atravessara os Alpes gelados e os campos ensanguentados de Canas, chegava a um fim inglório. Aníbal retornava à África. Os dois maiores comandantes da época, Cipião e Aníbal, finalmente se encontrariam. O destino do mundo ocidental estava prestes a ser decidido em uma batalha final e titânica. O sol africano nasceu sobre a planície ressequida perto de Zamar, iluminando o capítulo final da maior guerra da antiguidade. Durante 16 anos, as chamas da guerra, acesas por Aníbal na Espanha, devastaram o coração da Itália. Durante 16 anos, Roma sangrou, mas recusou-se a render-se. Agora, na terra natal de Cartago, a história estava prestes a fechar seu ciclo. Isto era mais do que uma simples batalha. Era um julgamento do destino, um duelo pessoal entre dois gênios cujos nomes estão para sempre entrelaçados na trama da história: Públio Cornélio Cipião e Aníbal Barca. De um lado estava Aníbal, uma lenda, um homem cujo nome fazia os senadores em Roma tremerem e embalava crianças rebeldes para dormir. Mas este não era mais o Aníbal que se posicionava nas colinas de Canas. Anos de guerra implacável em terras estrangeiras haviam deixado suas marcas. Seu exército era um mosaico heterogêneo. No centro, como uma barra de aço, estavam seus veteranos, experientes em dezenas de batalhas nos Apeninos, líbios, ibéricos, gauleses que haviam passado por fogo e água com ele. Mas os flancos e as primeiras fileiras estavam repletos de milícias reunidas às pressas e mercenários inexperientes. Sua cavalaria era inferior à do inimigo em número e qualidade. A única esperança do comandante residia em seu principal e aterrorizante trunfo: 80 elefantes de guerra, arietes vivos, projetados para esmagar as legiões romanas antes mesmo do início do combate corpo a corpo. Em frente a ele estava Cipião, jovem, audacioso, brilhante. Ele era mais do que um general. Era o melhor aluno de Aníbal. Crescera ouvindo histórias sobre seu pai e seu tio, que haviam caído nas mãos dos cartagineses. Testemunhara o desastre em Canas com seus próprios olhos e jurara que Roma jamais sofreria tal humilhação novamente. Estudara as táticas do inimigo, dissecá-las e criara um antídoto. Seu exército era a personificação da disciplina e da confiança romanas. Suas legiões aprimoradas em batalha na Espanha eram como um bisturi de cirurgião. E, mais importante, tinha ao seu lado a melhor cavalaria do mundo. Os leais equites romanos, sob o comando de Lélio, e, principalmente, os cavaleiros númidas do rei Massinissa, um antigo aliado de Cartago que desertara para Roma. Massinissa odiava Cartago e ansiava por vingança. Seus cavaleiros eram a chave para a vitória. A batalha começou com um rugido ensurdecedor. Ao comando de Aníbal, o chão tremeu sob os cascos de dezenas de elefantes que avançavam em direção às linhas romanas. Era um espetáculo capaz de quebrar o espírito de qualquer guerreiro. Uma muralha de presas e músculos irrompeu,
ameaçando esmagar, perfurar e derrotar as legiões invencíveis. Mas Cipião estava preparado. Ele realizou o impensável. Alterou a própria estrutura da legião. Seus manípulos não estavam dispostos em um padrão quadriculado como de costume, mas sim uns atrás dos outros, formando corredores por toda a formação. À medida que os elefantes se aproximavam, as trombetas e cornetas romanas emitiam um uivo ensurdecedor e selvagem. Os velites, escaramuçadores leves, lançaram dardos sobre os gigantes e recuaram não para trás, mas para o interior desses corredores. Assustados com o rugido e a dor, os animais, desorientados, seguiram o caminho de menor resistência, direto para as passagens vazias deixadas por Cipião. Atravessaram a linha romana, causando quase nenhum dano. Alguns dos elefantes, enlouquecidos pelo medo, viraram-se e investiram contra a própria cavalaria cartaginesa nos flancos, semeando confusão e caos antes mesmo do choque dos aços. O brilhante plano de Aníbal havia fracassado. Aproveitando-se da confusão, Massinissa e Lélio lançaram sua cavalaria contra os flancos enfraquecidos dos cartagineses. Os númidas e romanos derrotaram o inimigo e o perseguiram, atraindo a cavalaria para longe do campo de batalha. Por um instante, pareceu que Cipião estava cometendo o mesmo erro dos cartagineses em Canas, deixando-se levar pela perseguição. Mas este era apenas o primeiro ato do drama. As linhas de infantaria convergiram no centro. Era um verdadeiro matadouro. A primeira linha de Aníbal, mercenários gauleses e lígures, lutava com o desespero de quem estava condenado. Lutaram ferozmente, mas sob o ataque disciplinado dos legionários romanos, começaram a recuar. E então, uma punhalada pelas costas os aguardava. A segunda linha de Aníbal, composta por cidadãos cartagineses e milicianos líbios, recebeu ordens para bloquear a linha em retirada. Aníbal transformou sua segunda linha em uma muralha, forçando a primeira a lutar até o último homem. Os mercenários, encurralados entre o martelo dos romanos e a bigorna de suas próprias armas, enlouqueceram. Seguiu-se um massacre, com ataques de ambos os lados antes de serem completamente aniquilados. Os romanos, sofrendo baixas, mas mantendo a ordem, avançaram lentamente, passando por cima de montanhas de corpos. E então encontraram a última linha, a terceira linha de Aníbal, seus veteranos, a elite, aqueles que marcharam com ele pela Itália. Esses eram os melhores soldados que Cartago já vira. Revigorados e descansados, eles enfrentaram as exaustas coortes romanas com uma muralha de lanças e escudos. A fase mais brutal da batalha havia começado. Não havia truques táticos aqui. Apenas aço, sangue e vontade. Dois dos melhores corpos de infantaria do mundo antigo se enfrentavam em combate mortal. O chão se transformou em um lamaçal carmesim. Os gritos dos feridos abafavam as ordens dos centuriões. Nenhum dos lados conseguia levar vantagem. Parecia que a batalha havia chegado a um sangrento impasse, e aquele que resistisse por mais tempo venceria. E naquele instante, com o resultado por um fio, o horizonte se encheu de poeira e trovões. Massinissa e Lélio retornavam. Tendo cumprido as ordens de Cipião, haviam derrotado a cavalaria inimiga e agora, realizando um amplo movimento de envolvimento, avançavam para trás da última linha de Aníbal. Para os veteranos de Barca, aquilo foi uma sentença de morte. A carga de cavalaria contra suas costas desprotegidas foi devastadora. Cercados, atacados pela frente e por trás, os heróis da campanha italiana estavam condenados. A linha rompeu. O massacre começou. O sonho de Aníbal,
que ele carregou através dos Alpes e glorificou em Canas, morreu ali, na poeira africana, sob os golpes dos gládios romanos e das lanças númidas. Aníbal viu tudo. Viu sua última esperança se dissipar nos gritos agonizantes de seus melhores guerreiros. Lutou até o fim, mas, percebendo que tudo estava perdido, rompeu o cerco com um punhado de camaradas e fugiu. Não por covardia, mas por desespero, numa última e fútil tentativa de salvar sua cidade da aniquilação total na mesa de negociações. Não foi apenas um exército que morreu na planície de Zama. O sonho de Aníbal de esmagar Roma morreu. Cartago morreu como grande potência. Naquele dia, Cipião, o aluno, superou seu mestre e das ruínas do poder cartaginês nasceu a hegemonia indiscutível de Roma sobre todo o Mediterrâneo. O choque dos titãs havia terminado e o mundo nunca mais foi o mesmo. Um silêncio pairou sobre o Mediterrâneo, mas não era o silêncio da paz, e sim a calmaria antes de uma nova tempestade. A Segunda Guerra Púnica terminou com o triunfo de Roma e a esmagadora derrota de Cartago. O grande Aníbal, cuja sombra pairara sobre a Itália por décadas, foi derrotado. O tratado assinado em 201 a.C. não foi um acordo entre iguais, mas uma sentença de morte. Cartago foi privada de todas as suas possessões ultramarinas, de sua poderosa marinha, do direito de guerrear sem a permissão de Roma, e recebeu uma monstruosa indenização por meio século. As legiões romanas abandonaram as costas africanas, deixando para trás um inimigo humilhado, enfraquecido, mas não destruído. 50 anos de paz. Um momento na história, mas para gerações, uma era inteira. Uma era durante a qual as feridas deveriam ter cicatrizado e o ódio deveria ter se dissipado. Mas as feridas de Cartago supuraram sob o olhar atento de Roma, enquanto o ódio na cidade eterna apenas ardia em brasa, pronto para explodir a menor faísca. Das cinzas da humilhação, desafiando Roma e o destino, Cartago começou a ressurgir. Privada da oportunidade de construir um poderio militar, dedicou todas as suas energias àquilo em que sempre fora forte: o comércio e a agricultura. Seus estaleiros, obrigados a permanecer em silêncio, voltaram a se encher com o martelar dos martelos, construindo não triremes, mas velozes navios mercantes. Seus campos, devastados pela guerra e fertilizados pelo sangue, voltaram a verdejar com abundantes colheitas de azeitonas, uvas e trigo. Caravanas voltaram a jorrar das profundezas da África, trazendo marfim, ouro e escravos. O ouro afluía para o tesouro e, para espanto e fúria dos romanos, Cartago pagou toda a indenização de 50 anos em apenas 10 anos. Esse boom econômico assustou Roma mais do que qualquer exército. O espectro de Aníbal assombrava os senadores. Eles viam cada navio cartaginese carregado de grãos como uma força de desembarque disfarçada, cada mercador rico como o patrocinador de uma nova guerra. Não conseguiam esquecer o horror de Canas, o medo às portas da própria Roma. A memória de Aníbal tornou-se uma obsessão para eles, um trauma coletivo que exigia não apenas a vitória, mas a destruição completa e definitiva da fonte do medo. E Roma tinha a ferramenta perfeita para manter a pressão sobre seu antigo inimigo. O rei da Numídia, Massinissa, um aliado leal de Roma e inimigo pessoal de Cartago, recebeu vastas terras em troca de sua lealdade. As fronteiras de seu reino eram imprecisas e, desfrutando da proteção da poderosa Roma, ele iniciou uma conquista sistemática do território cartaginês, tomou vales férteis, pastagens e cidades inteiras dos cartagineses. Cartago se viu numa armadilha diplomática.
Segundo o Tratado de Paz, não tinha o direito de declarar guerra sem a sanção de Roma. Cada provocação de Massinissa era acompanhada de queixas dos embaixadores cartagineses ao Senado. Roma enviou comissões para resolver a disputa. Mas era uma farsa. Os senadores, predispostos contra Cartago, invariavelmente decidiam a favor de seu aliado, Massinissa. A cada decisão desse tipo, a Numídia se fortalecia, enquanto Cartago enfraquecia, perdendo território e recursos. Era uma agonia lenta e agonizante, um estrangulamento sob o disfarce de arbitragem. Os cartagineses perceberam que não havia justiça, que o Tratado de Paz era apenas um laço que Roma apertava lenta, mas inexoravelmente. Na própria Roma, essa política ganhou um arauto formidável e incansável. Seu nome era Marco Pórcio Catão, apelidado de o Velho. Ele era a personificação das antigas virtudes romanas, austero, incorruptível, desdenhoso do luxo e um fervoroso crente no destino de Roma de governar o mundo. Ele havia vivido a Segunda Guerra Púnica e carregava consigo por toda a vida um medo gélido e um ódio ardente por Cartago. Para ele, a existência da cidade era uma ameaça existencial, um câncer no mundo que precisava ser extirpado. Em 153 a.C., Catão visitou Cartago como parte de uma comissão senatorial de rotina. O que viu o abalou profundamente. Esperava encontrar uma cidade em declínio, curvada sob o peso das indenizações. Em vez disso, viu uma metrópole próspera. O porto estava repleto de navios mercantes vindos de todo o Mediterrâneo. Os mercados transbordavam de mercadorias. O tesouro fervilhava de ouro. Os celeiros estavam cheios de grãos. Catão não viu um inimigo derrotado, mas uma fênix ressurgindo das cinzas, ainda mais rica e, como ele acreditava, mais perigosa. Viu uma força capaz de um dia desafiar Roma novamente. De volta a Roma, Catão discursou no Senado. Seu discurso não tratava de disputas de fronteira, mas sim do futuro de Roma. Em meio às suas palavras, ele tirou das dobras da toga algo que havia trazido da África. Abriu o punho e um figo fresco e suculento, ainda verde, caiu sobre a mesa do Senado. Os senadores contemplaram maravilhados a fruta. Este figo, bradou Catão, foi colhido em Cartago há 3 dias. É assim que o inimigo está perto. Essas palavras foram como um trovão. A distância que a fruta havia percorrido sem estragar demonstrava claramente quão próximo estava o poder ressurgente. A ameaça não era mais abstrata. Ela adquiriu sabor, cor e cheiro. A partir daquele dia, Marco Pórcio Catão, o Velho, concluiu todos os seus discursos no Senado, fossem sobre o orçamento, a construção de estradas ou a nomeação de um governador, com a mesma frase que ficou gravada na consciência romana como um prego no túmulo: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Além disso, acredito que Cartago deve ser destruída. Essa frase tornou-se seu mantra, seu testamento. Ressonava sob as abóbadas da Cúria, ecoava por todo o fórum e penetrava corações e mentes. A sombra de Catão lançava uma sombra sobre a frágil paz. Ele não descansaria até convencer o Senado de que a coexistência com Cartago era impossível, que qualquer poder que possuísse, mesmo econômico, era a semente de uma futura guerra. Ele transformou uma questão política em um imperativo moral. A sentença fora proferida. Tudo o que restava era encontrar um pretexto para sua execução. E esse pretexto não tardou a surgir. Cartago, humilhada e saqueada por Massinissa, estava em seus últimos suspiros. A paz imposta por Roma meio século antes desmoronava, prestes a explodir na guerra final, mais terrível e mais devastadora.
meio século de paz. 50 anos durante os quais as feridas infligidas por Aníbal cicatrizaram na Itália, e Cartago, humilhada e desarmada, tornou-se novamente a cidade mais rica do Mediterrâneo. Seus navios percorriam as rotas comerciais, seus mercados fervilhavam de mercadorias e seu tesouro se enchia de ouro. Mas essa paz era frágil, como gelo fino sobre um abismo sem fundo. Para Roma, Cartago era mais do que apenas uma antiga inimiga. Era uma rival eterna, cuja própria existência era um insulto e uma ameaça. Um homem idoso, cuja vida fora marcada pelas chamas da Segunda Guerra Púnica, ascendia no Senado romano. Marco Pórcio Catão, o Velho. Ele concluía todos os seus discursos, independentemente do tema, impostos, construção de estradas ou a moral da juventude, com a mesma frase, que se tornou uma profecia sinistra: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Além disso, acredito que Cartago deve ser destruída. Essas palavras, repetidas com insistência fanática, não eram simplesmente a opinião de um político. Eram um veneno que, gota a gota, envenenava a alma de Roma, transformando antigos temores em ódio irracional. O pretexto para a guerra, como frequentemente acontece, era trivial, mas conveniente. O rei Númida Massinissa, um aliado fiel de Roma, vinha arrebatando há décadas pedaços e mais pedaços de terra fértil de Cartago, impunemente. Segundo um tratado humilhante, Cartago não tinha o direito de declarar guerra sem a permissão do Senado. Os cartagineses enviaram uma queixa após a outra a Roma, mas seus embaixadores foram recebidos com um silêncio gélido. Finalmente, levados ao desespero, lançaram um exército contra os invasores númidas e sofreram uma derrota esmagadora. Roma obteve o que esperava. Cartago violou o tratado. Em 149 a.C., uma enorme frota romana zarpou rumo às costas da África. Os cônsules anunciaram aos atônitos cartagineses que Roma não tinha reivindicações contra eles, mas, para garantir a paz, exigiram 300 nobres como reféns e a entrega de todas as armas. Os cartagineses, paralisados pelo terror diante do poderio romano, concordaram. Assistiram enquanto centenas de milhares de armaduras, espadas e lanças eram saqueadas de seus arsenais e as oficinas, onde as armas eram forjadas, eram esvaziadas. A cidade foi desarmada. E então, quando a embaixada cartaginesa chegou ao acampamento romano para ouvir os termos finais, o cônsul Lúcio Censorino pronunciou o veredicto. Sua voz era fria e impiedosa. A vontade do Senado era esta: os cartagineses deveriam abandonar sua cidade, arrasá-la completamente e se estabelecer em outro lugar, mas não a menos de 15 quilômetros do mar. Não era uma exigência, era um prenúncio de morte. Para Cartago, uma cidade portuária, uma cidade mercantil cuja alma estava inextricavelmente ligada ao mar, abandonar a costa significava deixar de existir. A resposta dos embaixadores foi um grito de desespero e fúria. Na própria cidade, à medida que a notícia se espalhava pelas ruas, a dor transformou-se em fúria. Os romanos, que os haviam enganado, tomado suas armas, agora queriam tomar seu lar, sua história, sua própria essência. Os portões da cidade foram trancados. Os embaixadores que clamavam pela rendição foram linchados pela multidão. Cartago foi transformada em uma gigantesca oficina de armas. Templos foram convertidos em forjas, edifícios públicos em quartéis. Escravos foram libertados e recrutados à força. Ouro e prata dos santuários foram derretidos para pagar mercenários. Mulheres cortaram seus longos cabelos para tecer cordas de arco para catapultas. Da noite para o dia,
a pacífica cidade comercial tornou-se uma fortaleza inexpugnável, pronta para uma batalha mortal. A Terceira Guerra Púnica havia começado, uma guerra que, na verdade, foi um cerco de 3 anos. Durante os 2 primeiros anos, os romanos, confiantes em uma vitória fácil, sofreram pesadas perdas. Os cartagineses, movidos pelo desespero, lutaram com a fúria dos condenados. Lançaram investidas ousadas, incendiando máquinas de cerco e infligindo golpes devastadores ao inimigo. Mas em 147 a.C., o comando do exército romano foi assumido por Públio Cornélio Cipião Emiliano. Ele era neto do próprio Cipião africano, o conquistador de Aníbal. Era um nome que gelava o sangue dos cartagineses. Cipião era diferente de seus antecessores. Era metódico, severo e implacável. Restaurou a disciplina ao exército desorganizado e começou a reforçar sistematicamente o bloqueio. Bloqueou a entrada do porto com uma gigantesca represa, cortando o abastecimento de alimentos da cidade. Os cartagineses responderam cavando um novo canal até o mar e construindo secretamente uma frota, mas esta foi destruída na batalha decisiva. A cidade começou a sucumbir à fome. Mesmo assim, não se rendeu. Na primavera de 146 a.C., Cipião ordenou o ataque final. As legiões invadiram a cidade e o inferno se instaurou. Durante 6 dias e 6 noites, um massacre monstruoso assolou as ruas estreitas de Cartago. Os romanos avançavam de casa em casa, abrindo brechas nas muralhas para evitar as ruas, onde eram alvejados por flechas e pedras vindas dos telhados. Matavam todos indiscriminadamente, soldados, idosos, mulheres, crianças. As ruas ficaram cobertas de corpos que precisavam ser removidos para abrir caminho para as tropas que avançavam. A cidade se transformou em um matadouro sangrento, onde os gritos dos moribundos se misturavam ao crepitar das fogueiras e ao estrondo dos prédios que desabavam. O último bastião dos defensores era a cidadela de Birsa. Cerca de 50.000 pessoas, exaustas e famintas, se renderam, implorando a Cipião nada mais do que o direito de viver. A escravidão os aguardava. Mas um pequeno grupo de rebeldes permaneceu no topo do templo de Esmun, junto com o general Asdrúbal e sua família. Quando Asdrúbal saiu secretamente e se rendeu a Cipião, sua esposa, vestida com suas melhores roupas, saiu para a beira do telhado. Ela amaldiçoou o marido traidor, jogou os filhos no fogo e, em seguida, entrou nas chamas. Foi o último ato de desafio da grande cidade. Cipião ordenou que Cartago fosse saqueada por mais 10 dias. Então, o Senado proferiu seu veredicto final. A cidade foi incendiada e ardeu por 17 dias, até que restassem apenas ruínas fumegantes de seus majestosos edifícios. A terra onde se erguia foi então arada e, segundo a lenda, salgada, garantindo que nada jamais crescesse ali novamente. Ao ver a destruição de seu antigo inimigo, as chamas consumindo 1000 anos de história, Cipião Emiliano, o vitorioso, chorou. Ele não pensava em Cartago, pensava em Troia, na Assíria, na Pérsia, em grandes impérios reduzidos a pó. E, voltando-se para seu amigo, o historiador Políbio, recitou versos da Ilíada. Um dia a grande Troia perecerá, e com ela Príamo e o povo de Príamo, o lanceiro. Chorou, pensando no futuro de sua própria cidade, de Roma, 149 anos antes de Cristo. Nos salões do Senado em Roma, as palavras do velho Catão ressoavam repetidamente, como um sino fúnebre. Cartago delenda est. Cartago precisava ser destruída. Isso não era mais um chamado às armas, não era mais uma necessidade estratégica. Era uma obsessão.
Roma, tendo suportado o horror às suas portas, não podia aceitar a própria existência de seu inimigo. Mesmo humilhada, desarmada e submissa, Cartago era um fantasma, a sombra de Aníbal, assombrando os sonhos dos senadores. A terceira e última guerra não era uma guerra, mas uma execução. Durante 3 anos, a cidade condenada agarrou-se à vida. Durante 3 anos, seus habitantes, sabendo que não haveria misericórdia, realizaram milagres de desespero. Mulheres cortaram os cabelos para tecer cordas para catapultas, e o metal de templos e casas foi derretido para fazer espadas. Mas contra o poder de Roma, contra a vontade férrea de Cipião Emiliano, eles não tinham a menor chance. E assim, o desfecho. Durante 7 dias e 7 noites, a grande cidade foi consumida pelas chamas. O fogo se alastrou de telhado em telhado, reduzindo séculos de grandeza acumulada a cinzas. As ruas, onde outrora se fechavam negócios no valor de milhões de sestércios, transformaram-se em rios de sangue e lágrimas. Os legionários marcharam sobre os corpos, indiscriminadamente entre vivos e mortos, saqueando e destruindo tudo em seu caminho. Quando o fogo se extinguiu, restaram apenas ruínas fumegantes no lugar de uma das cidades mais ricas do mundo. 50.000 sobreviventes, uma sombra da outrora população de 500 mil de habitantes, foram vendidos como escravos. Conta a lenda que os romanos araram a terra onde Cartago se erguia e a salpicaram de sal, garantindo que nada mais crescesse ali. Os historiadores debatem a veracidade desse ato, mas seu simbolismo é inegável. Roma não apenas derrotou um inimigo, ela o apagou da história, apagou sua própria memória e amaldiçoou a terra sob seus pés. A ameaça púnica foi eliminada, para sempre. Mas enquanto Cartago ardia em chamas, a fumaça do incêndio atingiu a própria Roma e a transformou para sempre. A república que emergiu desse conflito secular não era mais a mesma daquela que o precedeu. A vitória provou ser tão transformadora quanto a derrota. Primeiro, o próprio exército mudou. As legiões que lutaram na Espanha, na África e na Sicília não eram mais uma milícia de cidadãos que retornavam aos seus arados após uma temporada de combates. Eram agora veteranos, militares profissionais que haviam passado anos longe de casa. Sua lealdade não se voltava tanto para o distante Senado, mas sim para seu general, que os conduzia à vitória, dividia os despojos com eles e lhes prometia terras. Cipião Africano foi o primeiro dessa nova geração de comandantes, heróis, ídolos, cuja fama e influência rivalizavam com as de um estado inteiro. Dentro dessas legiões, leais a seus generais, já se concebiam as sementes das futuras guerras civis que destruiriam a República. Em segundo lugar, a sociedade mudou. Enquanto os camponeses lutavam por Roma, suas pequenas parcelas de terra na Itália caíram em desuso. Aristocratas ricos compraram essas terras por quase nada, criando vastas propriedades, os latifúndios, que eram cultivadas por centenas de milhares de escravos capturados nessas mesmas guerras. Ao retornarem para casa, os camponeses veteranos descobriram que suas terras haviam sido vendidas e que não conseguiam competir com a mão de obra escrava barata. Despossuídos e sem raízes, esses ex-soldados e camponeses migraram em massa para Roma, engrossando as fileiras de um proletariado urbano inquieto e sem posses, pronto para seguir qualquer um que lhes prometesse pão e circo. O abismo entre a elite fabulosamente rica e as massas empobrecidas tornou-se um dilacerante que dilaceraria a sociedade romana. Em terceiro lugar, a própria natureza do poder havia mudado. Roma se tornara a senhora do Mediterrâneo.
Rios de prata das minas espanholas, grãos da Sicília e da África e riquezas incalculáveis saqueadas das cidades conquistadas inundavam a cidade eterna. Governar as novas províncias exigia uma burocracia gigantesca e deu origem a uma corrupção sem precedentes. As antigas instituições republicanas, criadas para governar uma única cidade, estavam à beira do colapso, lutando para lidar com os desafios de governar uma potência global. A República, em essência, já estava morta. Só ainda não sabia disso. Assim, das cinzas de Cartago, nasceu o Império Romano. As guerras púnicas foram suas dores de parto. Tendo destruído seu único rival digno, Roma ficou sozinha com o mundo a seus pés. Não havia mais nenhuma potência capaz de desafiá-la. O mar Mediterrâneo, outrora campo de batalha de duas civilizações, tornou-se um lago romano interior. Mare Nostrum, nosso mar. Tudo o que se seguiu, as reformas dos irmãos Graco, a ditadura de Sula, a ascensão de Pompeu e César, a queda da República e a ascensão de Augusto, foram consequências diretas daquela luta titânica. A vitória sobre Cartago apresentou a Roma problemas de tal magnitude que seu antigo sistema político era incapaz de resolvê-los. Para governar um império, Roma precisava se tornar um império ela mesma. Séculos depois, em meio às ruínas de Cartago, só se podia imaginar sua antiga glória. Mas seu legado persistia. Permanecia em Roma, em suas legiões, em suas leis, em sua abrangência imperial e nas próprias contradições que, em última análise, a destruiriam. A batalha entre dois gigantes havia terminado. Um foi reduzido a pó, o outro, tendo absorvido seu poder e pago um preço terrível, ascendeu à imortalidade. A sombra de Roma, nascida do fogo e da fumaça sobre as ruínas de seu maior inimigo, iniciou sua longa